Bom, vamos lá, pessoal. Exercício número 7 de movimento retilíneo uniforme. Esse exercício é bem legal, tá? E eu até confesso que esse é o exercício que eu criei, tá? É de autoria minha. Mas eu também nunca vi nenhum deles, nem nada parecido nenhum, nenhum livro, nenhum site. Mas vamos lá. A cidade de Quito, no Equador, fica situada exatamente na linha geodésica que leva o nome deste país, ou seja, na linha do Equador. Sua latitude é 0 graus e sua longitude é de 78 graus oeste. Então aqui ele está dando, eu estou dando as coordenadas geodésicas da cidade de Quito. Ou seja, ela fica na latitude 0, que é na linha do Equador, né, essa latitude, e fica na longitude 78 graus oeste. Bom, um avião parte desta cidade, ou seja, de Quito, para um aeroporto localizado no Quênia, no continente africano, o qual também, né, ou seja, o aeroporto, né, e também está localizado na linha do Equador, ou seja, numa latitude 0. Porém, ele está na longitude 36 graus leste, tá? Onde eu parei aqui. Sabendo que a velocidade média do avião entre Quito e esse aeroporto no Quênia, lá na África, é de 700 km por hora, quanto tempo levará para o avião pousar neste aeroporto africano partindo de Quito? E aí ele dá o raio da Terra, né, que é 6.371 quilômetros. Tá? Antes da gente começar o exercício em si, eu preciso explicar para vocês, ou recordar para quem já estudou e já esqueceu, tá? E a turma que entende isso bem, eu peço desculpa se quiser dar pular o vídeo para frente aí, direto para a solução dele, mas eu preciso explicar o que é latitude, o que é longitude, tá? Então esse é o globo terrestre, né, o mapa planificado do nosso amado planeta Terra. Essa linha vermelha é chamada de meridiano de Greenwich. Ele passa exatamente sobre a cidade de Greenwich, na Inglaterra, né? E ele separa o continente ocidental do continente oriental. Então, o que está à esquerda do meridiano de Greenwich a gente chama de longitude oeste. E o que está à direita a gente chama de longitude leste, certo? E aí, o que é a linha do Equador? É essa linha vermelha que vocês estão vendo aí, que ela passa exatamente sobre o país Equador, na cidade de Quito, que é o que vocês estão vendo agora nessa localização aí no mapa. Tá? E o que o problema pede? Ele dá as coordenadas geográficas aí de Quito, né, que é o 0 graus de latitude e 70 graus de longitude oeste, né, e pede para eu determinar quanto tempo demoraria um voo entre essa cidade, Quito, e um aeroporto que fica localizado no Quênia, lá na África, que vocês estão vendo nessa setinha aí. E além da velocidade de cruzeiro do avião, a velocidade média do avião de 700 km por hora, o programa também dá quais são as minhas coordenadas geográficas, geodésicas aí desse aeroporto, localizado na África, lá no país Quênia. E ele diz que as coordenadas desse aeroporto, né, ele também está na latitude 0, que ele está em cima do Equador, porém está na longitude 36 leste, certo? E aí, gente, para vocês entenderem também um pouquinho melhor, e aí já é uma figura 3D, vocês estão vendo ali Quito, localizado ali no cantinho esquerdo, ali no Equador, né? E ele vai fazer um voo até um aeroporto localizado ali na África, tá? Então percebam que a distância que um avião percorre, né, ou um carro mesmo, de um ponto A a um ponto B numa estrada, né, ou então a gente andando a pé, ela não é uma distância reta. Não é. A gente tem a ilusão que ela é reta porque a Terra tem um raio razoavelmente grande.
Então o arco, né, que faz o comprimento desse trecho da circunferência da Terra é praticamente não, é imperceptível para a gente. Então a gente não tem essa sensação quando a gente está andando de que a Terra o caminho não é reto, né? Ela é uma curva, né? Uma esfera, é uma circunferência. Então a mesma coisa vale para o avião, né? Que está saindo de Quito e vai até esse aeroporto lá na África. Não vai percorrer uma reta, ele vai percorrer uma curva, certo? E o que a gente precisa determinar aí para a gente começar a equacionar esse problema e para determinar qual é o tempo de voo entre Quito e esse aeroporto? A gente precisa determinar qual é o comprimento, qual é essa distância, né, entre Quito e o aeroporto, né, com base nessa curva aí que vocês estão vendo, certo? Na curva horizontal, porque a curva vertical vocês já viram aí que são os paralelos, né? Que é dado pela longitude. E esse daí é o meridiano de Greenwich, tá? Então vamos lá. Se a cidade de Quito ela está localizada nesse ângulo vermelho que vocês estão vendo na foto aí, o que é o tal dos 78 graus oeste, né? E qual é o ângulo que o aeroporto lá no Quênia, para onde está se dirigindo o voo, faz? Ele faz o ângulo de 36 graus, que é a longitude do aeroporto, né, que foi dada no problema, certo? Então eu tenho aí dois ângulos, o 78 e o 36. Se eu somar esses dois, dá o quê? 114 graus, tá? E aí agora nesse slide aí eu mostro de uma forma mais resumida, né, uma visão frontal de frente do problema, né? Eu tenho ali a cidade de Quito, localizado no lado esquerdo, e o aeroporto localizado no lado direito. A distância, né, o raio do planeta Terra que liga o centro da Terra até Quito e o centro da Terra até o aeroporto, ele faz esse ângulo aí de 114 graus. E o que eu estava falando para vocês que eu precisava definir? A distância x entre Quito e o aeroporto, certo? E aí a gente vai usar uma regueira de 3. 360 graus, ou seja, que é o círculo inteiro, equivale a uma circunferência o quê? Uma circunferência plena, o perímetro da circunferência. E qual é o perímetro da circunferência? É o 2πr, certo? Nessa regra de 3, 114 graus, qual é o arco de círculo que corresponde a 114 graus, né? Que a gente já definiu aqui, que é o que a gente quer determinar, que é o x, tá? Bom, multiplicando em cruz, a gente vai ter 114 graus vezes 2πr dividido por 360. Esse é o valor do x. A gente joga os dados que a gente já tem na equação, como o raio da Terra, 6.371 km, faz essa continha, a gente vai chegar à conclusão de que o quê? Que o arco de circunferência entre Quito e o aeroporto, e esse aeroporto na África, ele tem um comprimento de 12.676 quilômetros, certo? E o que ele quer? Ele quer o problema com o tempo que esse avião, viajando lá nos 700 km por hora, demoraria para percorrer esses 12.676 quilômetros, certo? Esse tempo é muito facilmente calculado, dado que isso é um movimento retilíneo uniforme. Então, o que é o tempo? A gente já viu, né? Tempo é igual ao espaço dividido pela velocidade, tá? Então, eu tenho ali o espaço em quilômetros, certo? E tenho também o quê? A velocidade em quilômetros. Quando eu divido o espaço 12.676 quilômetros divididos pela velocidade 700 km por hora, né? Eu não necessariamente preciso converter isso aí para metros por segundo para trabalhar com o sistema internacional. Eu posso perfeitamente trabalhar aqui com a unidade que eu quiser. No caso aqui a gente está trabalhando com quilômetro. Quilômetro em cima, quilômetro embaixo vai cortar, só vai sobrar o H, que é a hora. Então o ΔT não poderia ser diferente,
ele é dado em hora, né? Então, fazendo essa divisão, 12.676 divididos por 700, a gente vai chegar à conclusão que esse voo ele demoraria em torno de 18,11 horas, certo? Quando a gente converte isso daí para hora, minuto, segundo, o 18,11 vira 18 horas, 6 minutos e 31 segundos, certo? Se você tem dúvida disso, sugiro que você acesse a internet, procure lá num site tempo de voo entre cidades do mundo. Procure uma cidade que esteja separada da outra, mais ou menos aí com seus 12.676 quilômetros, né? Você vai descobrir que o tempo de voo, se não tiver escala, obviamente, é muito próximo disso daí, certo? Bom, é isso, gente, exercício número 7. Eu peço aqui que se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilha, faz o que você quiser e puder para ajudar o nosso canal a cada vez crescer mais e eu colocar cada vez mais exercícios e teorias bastante legais de física, ok? Gente, era isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo com exercício número 8 de movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Fui!